Você já sentiu que alguém muito próximo guarda um segredo que pode mudar tudo? Foi assim que comecei a desconfiar de Lucas, meu colega de quarto. Mas nada me preparou para o que descobriria, e como isso mudaria não só a vida dele, mas também a minha. Desde o primeiro dia em que nos mudamos para o pequeno apartamento na zona sul do Rio, Lucas parecia ser exatamente o tipo de pessoa com quem qualquer um gostaria de dividir um teto. Comunicativo na medida certa, sempre com uma resposta rápida na ponta da língua e um senso de humor que fazia até os dias mais arrastados parecerem leves. Ele ria com facilidade e fazia amigos ainda mais rápido. Mas havia algo nele que eu não conseguia nomear. Algo que só se revelava quando o sol ia embora. Durante o dia, dividíamos as obrigações domésticas, discutíamos futebol e séries idiotas, revezávamos no preparo do almoço improvisado e jogávamos videogame até a vista arder. Tudo parecia simples, natural, autêntico. Mas, conforme a noite chegava, o clima mudava. Não no ar, mas nele. O quarto dele se trancava pontualmente após o jantar. A luz por baixo da porta permanecia acesa até tarde, e sons abafados escapavam pelas paredes finas. Às vezes música, não o tipo alto e animado que os jovens geralmente colocam, mas algo íntimo, quase triste, como se ele estivesse tentando se conectar com uma parte de si que escondia durante o dia. Em outras noites, o silêncio era quebrado pelo som da porta da frente se abrindo devagar. Ele saía sem fazer alarde, sempre depois da meia-noite. Quando voltava, já era madrugada. Nunca dizia onde esteve. Evitava meu olhar, como se estivesse carregando algo que não podia ser dito. No começo, tentei ignorar. Afinal, não era da minha conta. A vida noturna dele não me dizia respeito. Mas a rotina começou a me inquietar. Era como observar uma peça fora do lugar num quadro que, à primeira vista, parecia perfeito. Algo ali não batia. Certa noite, resolvi fingir que dormia no sofá da sala. Estava cansado de me perguntar. Fingi estudar, laptop aberto, café frio na caneca. Quando a porta do quarto dele se abriu, meu coração disparou. Ele atravessou o corredor em silêncio, vestindo as mesmas roupas escuras de sempre. Hesitou por alguns segundos diante da porta de saída, como se lutasse consigo mesmo. Depois, desapareceu. Quando tive certeza de que ele havia ido embora, me levantei. Meu impulso foi imediato, caminhei até a porta do quarto dele. Estava trancada, como sempre. Mas no gancho ao lado, percebi que um dos chaveiros dele estava incompleto, faltava uma chave. Aquilo me deixou inquieto. Passei o resto da madrugada encostado na janela da sala, olhando a rua vazia. Um silêncio pesado cobria tudo. Às 5 da manhã, ele voltou. Ombros curvados, olhar perdido. Pela primeira vez, percebi algo diferente no rosto dele. Um cansaço que não era físico. Parecia alguém que carregava um segredo pesado demais para a idade que tinha. Ele passou por mim como se eu fosse invisível. Não disse nada. Mas naquele breve momento, algo passou entre nós. Uma tensão muda. Um apelo contido nos olhos dele que dizia: por favor, não pergunta. Nos dias seguintes, tentei fingir que nada tinha acontecido. Mas era impossível. Ele sorria menos, se isolava mais. Comecei a notar ainda mais detalhes: o celular sempre virado para baixo, as respostas rápidas demais quando alguém ligava, a forma como ele desaparecia no quarto assim que terminávamos de comer. E eu, cada vez mais, me perguntava: o que ele esconde? E por quê? Com o tempo, deixei de sentir apenas curiosidade. Comecei a me preocupar. Não era só sobre onde ele ia. Era sobre o que ele sentia quando voltava. E, principalmente, sobre o motivo de se esconder tanto. Lucas não era apenas um colega de quarto com hábitos estranhos. Era alguém que, aos poucos, estava desmoronando por dentro, e fazendo de tudo para que ninguém percebesse.
Só que eu percebi. E não conseguia mais fingir que não via. Os dias seguintes se arrastaram como uma sequência de tentativas falhas de fingir normalidade. Lucas evitava ficar na sala por muito tempo, respondia perguntas com frases curtas e mergulhava no celular como se fosse a única forma de escapar da realidade. Mateus, por sua vez, oscilava entre o impulso de confrontá-lo e o medo de ultrapassar um limite invisível que talvez destruísse o pouco que ainda existia entre eles. As noites eram ainda piores. O silêncio já não era apenas ausência de som, era tensão, culpa, perguntas não feitas. E a insônia virou companhia frequente. Mateus sentia o peso do desconhecido pressionando o peito sempre que a porta de Lucas se trancava. Sabia que havia algo por trás daquela rotina noturna, algo mais profundo que apenas um hábito estranho. Até que, em uma madrugada sem sono, resolveu deixar o medo de lado. Encontrou Lucas na sala, sentado, distraído, e falou. A frase saiu simples, direta, quase crua. Queria saber a verdade, e não importava mais se ela fosse desconfortável. Lucas demorou a reagir. O silêncio dele parecia mais alto que qualquer grito. Quando enfim respondeu, a voz saiu baixa, quebrada. Disse que não era fácil explicar. Que havia partes dele que nem ele mesmo compreendia. Disse que saía à noite porque precisava se sentir vivo. Que passava horas em um clube no centro, onde as luzes eram baixas, a música alta e os olhares sinceros. Lá, ele dizia, não precisava esconder quem era. Ninguém perguntava, ninguém julgava. Lá, ele podia apenas existir. Mateus ficou parado. Ouvir a palavra clube não o surpreendeu. Mas a palavra seguinte o fez esquecer como respirar, gay. Era um clube gay. Lucas frequentava esse lugar escondido porque não sabia como encarar o mundo fora dali. Fora das luzes, da música, do anonimato. Ele continuou, revelando o medo que carregava no corpo como uma segunda pele. O medo de ser descoberto, de decepcionar os pais religiosos do interior, de perder os poucos amigos que ainda restavam da escola. O medo de si mesmo. Falou com vergonha de sentir alívio dentro daquele espaço que, aos olhos da sociedade, era sinônimo de pecado. Mas era o único lugar onde se sentia inteiro. Mateus ouviu tudo sem interromper. Quanto mais Lucas falava, mais ele percebia que as palavras não eram só uma confissão, mas um pedido mudo de compreensão. Um apelo por aceitação. E foi ali, naquele instante sem grandes gestos ou revelações dramáticas, que Mateus entendeu algo que vinha tentando enterrar há semanas. A inquietação que sentia toda vez que via Lucas partir não era apenas curiosidade. A ansiedade ao vê-lo chegar de madrugada não era só preocupação. O desconforto, o ciúme, o desejo de protegê-lo de algo que nem compreendia, nada disso era apenas amizade. Mateus sentiu as certezas antigas se despedaçarem silenciosamente. Nunca tinha se permitido pensar em Lucas dessa forma. Mas, agora, o sentimento era impossível de negar. Ele não apenas queria entender o que Lucas escondia. Queria fazer parte daquilo. Queria que Lucas não precisasse mais fugir. Mas Lucas não estava pronto. Quando percebeu que havia se exposto demais, recuou. Disse que não conseguia lidar com tudo aquilo. Que não sabia o que aquilo significava. Voltou para o quarto e trancou a porta com a mesma urgência de sempre, mas, dessa vez, carregando nas costas a dor de ter mostrado uma ferida aberta demais. Mateus ficou sozinho na sala, olhando para o nada, com o coração em guerra. Não sabia o que fazer com tudo que havia acabado de ouvir. Mas uma coisa era certa, não conseguiria mais tratá-lo como antes. Depois daquela noite, tudo havia mudado. Nos dias que se seguiram, o silêncio virou regra entre Mateus e Lucas. Depois da confissão, os dois circulavam pelo apartamento como estranhos que sabiam demais um do outro. Havia entre eles um pacto não verbal de evitar tudo que fosse emocional demais, íntimo demais. Nenhum dos dois sabia lidar com o que sentiam,
ou talvez soubessem, mas temessem as consequências. Lucas parecia mais leve em certos momentos, mas isso não durava. Bastava um olhar mais demorado de Mateus ou uma pergunta fora do roteiro para que ele se retraísse, como se estivesse sempre prestes a se arrepender de ter se mostrado. E Mateus, por mais que quisesse avançar, se via paralisado pela incerteza: o que fazer com um sentimento que crescia sem permissão? A tensão permaneceu suspensa, como um fio prestes a se romper. E foi nesse clima frágil que a figura de Júlio apareceu, estilhaçando tudo. Era uma tarde qualquer. Mateus voltava da rua quando viu um homem parado na porta do apartamento, como se soubesse exatamente onde estava. Alto, seguro de si, com um olhar que não buscava aprovação. Apenas esperava. Quando Mateus perguntou quem era, ele respondeu com um nome curto e direto: Júlio. Pediu para chamar Lucas. Não explicou nada. Não sorriu. Apenas disse que precisava falar com ele. O impacto foi imediato. Quando Lucas surgiu e viu quem estava ali, a expressão dele mudou de forma irreversível. Foi como assistir alguém sendo engolido pelo passado diante dos próprios olhos. Nenhuma palavra foi dita de início. Mas a tensão que encheu o corredor bastava. Júlio não teve cerimônia. Falou sobre mensagens não respondidas, silêncios longos demais, sumiços que já duravam semanas. Insinuou que Lucas estava tentando apagar tudo o que tinham vivido, como se aquilo pudesse ser jogado fora. Disse que só queria clareza, mas sua presença ali, imponente e carregada de ironia, desmentia qualquer intenção pacífica. Mateus observava tudo sem entender completamente o que estava vendo. Mas o desconforto em Lucas era evidente. Ele não sabia onde colocar as mãos, os olhos, a culpa. Tentava acalmar Júlio com frases breves, que só pareciam alimentar o sarcasmo do visitante. E então, como uma lâmina lançada de propósito, Júlio olhou diretamente para Mateus e soltou a provocação que expôs tudo: ele também não sabe sobre a gente, né? A frase caiu como um estalo seco. Lucas congelou. Mateus sentiu o estômago revirar. Não era apenas um visitante do passado. Júlio era parte dele. Parte de uma versão de Lucas que ele ainda não conseguia enfrentar. E, talvez, que Mateus não estava pronto para conhecer. A partir dali, tudo desmoronou rápido. Júlio foi embora, mas deixou uma fenda aberta no pouco equilíbrio que restava. Lucas se trancou no quarto. Mateus ficou sozinho na sala, tentando entender o que aquela visita significava. Os dias seguintes foram uma sucessão de silêncios e evasivas. Lucas parecia arrasado, mas não se explicava. E Mateus, agora atravessado por um ciúme que nem queria admitir, sentia a raiva de algo que não entendia direito. Não era ciúme de um relacionamento concreto, era de tudo o que ele não sabia sobre Lucas. De todas as partes escondidas. Da intimidade que Júlio havia tido e ele, não. A presença de Júlio revelara uma insegurança que Mateus não sabia que existia em si. Porque, até então, ele acreditava que bastaria estar ali, ouvir, acolher. Mas agora percebia que Lucas carregava outras histórias, outras dores, outras marcas. E que talvez nem todo o cuidado do mundo fosse suficiente para atravessar o muro que ele mesmo havia construído ao redor de si. Mateus tentou conversar. Bateu na porta. Pediu para entender. Lucas não abriu. Não naquele dia. E nem no seguinte. O apartamento, que já parecia pequeno, tornou-se sufocante. A tensão não precisava mais de palavras, ela estava em cada passo hesitante no corredor, em cada som abafado à noite, em cada olhar desviado. A fissura estava feita. E crescia, imperceptível, como uma rachadura silenciosa em uma parede prestes a ceder. A visita de Júlio deixou um rastro que não se apagava. Desde aquele dia, Lucas mergulhou em um silêncio ainda mais espesso. As portas que pareciam ter começado a se entreabrir foram novamente fechadas com trincos invisíveis.
Ele evitava a sala, evitava olhar, evitava qualquer espaço onde o desconforto pudesse se materializar. Mateus, por sua vez, sentiu o afastamento crescer como uma distância imposta por algo que nem era dele. E, mesmo assim, doía como se fosse. Era como conviver com alguém que já não estava ali. Lucas se arrastava pela rotina com gestos automáticos, raramente falava, comia pouco, dormia mal. O peso do que havia sido exposto parecia tê-lo esmagado. Não pelo conteúdo, mas pela forma, como se envergonhasse não por ser quem era, mas por ter sido forçado a mostrar isso num cenário que ele não escolheu. Mateus tentou respeitar o espaço, mas não suportou ver o outro definhar em silêncio. O incômodo virou urgência. Em uma noite insone, caminhou até a porta do quarto de Lucas e bateu, primeiro com hesitação, depois com firmeza. Pediu, sem cobranças, que ele abrisse. Disse que não queria forçar nada, só ouvir. Só estar ali. A porta demorou a se abrir. Mas abriu. Lucas estava tenso, os olhos vermelhos de quem carregava mais do que podia. Não disse nada de imediato. Sentou na beira da cama e ficou olhando para o chão, como se as palavras estivessem presas num lugar fundo demais. Mateus não falou. Sentou ao lado. Esperou. Minutos passaram antes que Lucas começasse. As frases saíram entrecortadas, às vezes sem ordem, como se ele precisasse tirar tudo de uma vez antes que perdesse a coragem. Disse que não sabia como lidar com o que sentia desde a adolescência. Que aprendeu a esconder, a negar, a transformar em silêncio tudo que ameaçava revelar o que havia dentro. Que cada pequeno gesto de afeto que sentia por outros garotos era engolido por um medo maior, o de ser rejeitado. Contou que o primeiro beijo que deu, ainda na escola, terminou em humilhação. Que os pais suspeitaram, o pressionaram, e ele mentiu. Aprendeu que esconder era mais seguro do que ser quem era. Júlio tinha sido o primeiro que viu além da máscara, mas mesmo ali ele nunca se sentiu inteiro. Porque amar em segredo não era liberdade. Era mais uma prisão. Mateus ouviu tudo sem interromper. Cada palavra parecia carregar anos de culpa acumulada. Mas o que mais o tocou não foi a dor, foi a confissão mais crua que viria no final. Lucas não tinha medo da própria orientação. O medo verdadeiro era o olhar dos outros. Era ver nos rostos conhecidos a mudança súbita de expressão, a rejeição disfarçada de desconforto. Era perder os amigos, decepcionar os pais, virar sussurro nas reuniões de família. Ele disse, com voz baixa, que não sabia se Mateus continuaria ao lado dele depois de tudo. Que, às vezes, desejava ter ficado no anonimato do clube, onde ninguém perguntava, onde ninguém esperava nada. Mateus respondeu com presença, não com palavras. Ficou ali. Não tentou consolar com promessas vazias. Apenas demonstrou que não iria embora. Que ver a verdade não o afastava, o aproximava. Lucas respirou fundo como se aquilo fosse a primeira vez em muito tempo que permitia o ar entrar sem medo. Não chorou, não desabou. Mas havia algo diferente no modo como olhava agora. Como quem, pela primeira vez, começava a acreditar que talvez fosse possível não se esconder. O silêncio que veio depois não era mais desconfortável. Era espaço. Espaço para que as rachaduras não destruíssem tudo, mas deixassem a luz entrar. A partir daquela noite, algo entre os dois mudou. Não foi imediato, nem evidente, mas estava ali, no modo como Lucas passou a permanecer mais tempo fora do quarto, no modo como Mateus já não hesitava tanto em estar por perto. O silêncio que antes era desconfortável deu lugar a uma calma cautelosa, como se ambos compreendessem que pisavam num terreno frágil demais para a pressa. Não houve conversas transformadoras logo em seguida. Nem declarações, nem beijos cinematográficos. O que houve foram gestos pequenos, contínuos, Lucas preparando café para dois ao invés de um, Mateus deixando a porta do quarto aberta quando estudava, os dois sentando no mesmo sofá mesmo sem trocar palavras.
Uma convivência silenciosa, mas atenta. Com o tempo, a tensão cedeu espaço à confiança. Eles aprenderam a respeitar os limites um do outro sem precisar desenhá-los. E foi nesse espaço novo, ainda incerto, mas sincero, que os medos começaram, pouco a pouco, a perder força. Numa dessas noites tranquilas, sentados na varanda, Lucas falou novamente. Não esperou pergunta, nem escolheu palavras bonitas. Disse que ainda sentia medo. Não por ser quem era, mas por tudo que isso representava fora dali. O mundo ainda parecia afiado demais. As pessoas, imprevisíveis. Disse que havia dias em que acordava desejando que tudo fosse mais simples, que ele não precisasse justificar sua existência, nem se preocupar com a reação de quem amava. Mateus respondeu com honestidade também. Admitiu que ainda não compreendia tudo, que o que sentia também o confundia. Que, por vezes, se perguntava se estava pronto para aquilo, se seria capaz de acompanhar o peso que Lucas carregava. Mas, no fundo, sabia que não queria se afastar. Por que estar com ele, mesmo sem rótulos? Mesmo sem certezas, parecia mais verdadeiro do que qualquer coisa que já tinha vivido. Eles não prometeram nada um ao outro. Não se chamaram de algo que ainda não sabiam ser. Mas, naquela noite, concordaram em continuar ali, não como quem espera um final feliz pronto, mas como quem escolhe construir algo, mesmo que aos poucos, mesmo sem saber o que exatamente. Os dias seguintes foram marcados por essa nova leveza. Ainda havia inseguranças, sim. Ainda havia silêncios. Mas, agora, eles sabiam que podiam falar e que seriam ouvidos. Sabiam que podiam sentir e que não seriam julgados. Sabiam que, mesmo sem um roteiro, havia um caminho possível. Mateus percebeu que o mais difícil para Lucas nunca foi aceitar o que sentia. O verdadeiro desafio era se permitir viver isso à luz do dia. Sem máscaras. Sem desculpas. Sem precisar fingir ser quem não era. E foi isso que escolheram, juntos, começar pela verdade. Uma verdade imperfeita, cheia de brechas, mas real. Uma que não exigia pressa, nem certezas, apenas coragem. Porque, no fim, ser quem se é exige mais força do que esconder. Mas viver escondido, cedo ou tarde, cobra um preço alto demais.